A psicologia sombria da atração. Por que você se apaixona? Justamente pela sua própria sombra. Por que você sempre se apaixona pelas pessoas erradas? Por que aquela pessoa que te fascinou no primeiro olhar acaba sendo exatamente quem te destrói? Por que, mesmo depois de jurar que nunca mais vai repetir o mesmo padrão, você se vê novamente atraído pelo mesmo tipo de pessoa, pelo mesmo tipo de drama, pelo mesmo tipo de sofrimento? Essa não é apenas a sua história, é a história da humanidade inteira. E a resposta para essas perguntas está em um dos segredos mais sombrios e perturbadores da psique humana. Você não se apaixona por quem a pessoa realmente é. Você se apaixona pela sua própria sombra refletida nela. Deixe isso afundar por um momento. Tudo que você acha que é atração pelo outro, aquela química inexplicável, aquela sensação de ter encontrado sua alma gêmea, aquela certeza de que essa pessoa é especial, diferente de todas as outras. Tudo isso é, na verdade, o seu inconsciente reconhecendo em outra pessoa aspectos de você mesmo que você não consegue ver, não quer ver, ou tem medo de ser. Carl Jung, o psicanalista suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. Nós não nos relacionamos com pessoas reais. Nós nos relacionamos com projeções. Nós criamos filmes na nossa cabeça onde o outro é o protagonista de um roteiro que escrevemos sem perceber. E então nos apaixonamos loucamente por esse personagem que criamos, enquanto a pessoa real fica invisível bem na nossa frente. E quando falo de sombra, não estou falando apenas dos seus defeitos. Estou falando de tudo que você escondeu de si mesmo ao longo da vida. As partes de você que foram rejeitadas, reprimidas, negadas, enterradas no porão mais escuro da sua psique. A raiva que você não pode expressar. A sensualidade que você teve que suprimir. A criatividade que você abandonou. A vulnerabilidade que você aprendeu a esconder. A coragem que você nunca desenvolveu. A selvageria que você civilizou até a morte. Tudo isso não desapareceu. Está vivo dentro de você, pulsando no escuro, esperando uma chance de existir. E quando você encontra alguém que parece incorporar essas qualidades, alguém que é tudo que você não se permite ser, algo dentro de você acorda. Algo antigo, primitivo, irresistível. E você chama isso de paixão. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Essa paixão avassaladora não é amor. É reconhecimento inconsciente. É o seu eu completo tentando desesperadamente se tornar inteiro novamente através do outro. É a sua psique gritando: olhe, ali está a parte de você que você perdeu. Ali está quem você poderia ser se tivesse coragem. E por isso a atração é tão poderosa. Por isso ela te domina, te consome, te faz perder o juízo. Porque não se trata apenas de querer estar com alguém. Se trata de querer recuperar pedaços de você mesmo que foram exilados há tanto tempo que você nem lembra mais que eles existem. Jung chamou essas partes exiladas de sombra, e ele percebeu que passamos a vida inteira fugindo da nossa própria sombra, projetando-a nos outros, tentando eliminá-la, combatê-la, ignorá-la. Mas a sombra não pode ser destruída, ela só pode ser integrada. E a atração, essa força magnética que te puxa em direção a certas pessoas, é o convite mais insistente que o seu inconsciente pode fazer para que você finalmente encare sua sombra e a traga de volta para casa. Mas esse convite vem disfarçado. Ele não chega como uma mensagem clara dizendo: olá, você precisa desenvolver essas qualidades em si mesmo. Ele chega como uma paixão irracional por alguém que parece possuir essas qualidades. E então, começa o jogo perigoso da projeção. Você olha para essa pessoa e vê não quem ela é, mas quem você precisa que ela seja. Você vê a personificação perfeita de tudo que falta em você. Se você reprimiu sua espontaneidade, vai se apaixonar por alguém livre e imprevisível. Se você enterrou sua agressividade, vai se atrair por alguém dominador e intenso. Se você negou sua vulnerabilidade, vai se fascinar por alguém emocionalmente expressivo e frágil. E nos primeiros momentos, dias, semanas, talvez meses, tudo parece mágico.
Você encontrou sua cara metade, seu complemento perfeito, a pessoa que te completa. Você se sente vivo como nunca antes. Cada encontro é elétrico, cada conversa é profunda, cada toque é transformador. Você jura que nunca sentiu nada assim. E está certo, porque o que você está sentindo não é apenas atração por outra pessoa. É o êxtase temporário de se sentir inteiro novamente. Mas aqui está o problema. Você não está inteiro. Você apenas encontrou alguém que está carregando temporariamente as partes de você que você abandonou. E essa pessoa não pode carregar suas partes para sempre. Eventualmente, inevitavelmente, a projeção vai começar a rachar. Você vai começar a perceber que aquela espontaneidade que te encantava na verdade é irresponsabilidade. Aquela intensidade que te fascinava na verdade é instabilidade emocional. Aquela vulnerabilidade que te tocava na verdade é dependência sufocante. E de repente a pessoa que era perfeita se torna insuportável. A pessoa que te completava agora te frustra profundamente. A pessoa que você amava agora te irrita em níveis que você nem imaginava ser possível. E você se pergunta: o que aconteceu? Como alguém pode mudar tanto? Mas a verdade é que a pessoa não mudou. Você é que acordou do transe da projeção. O filme que você estava assistindo na sua cabeça terminou. E agora, você está face a face com um ser humano real, falho, complexo, tridimensional, alguém que nunca foi aquele personagem que você criou. E é nesse momento que a maioria das pessoas faz uma de duas coisas. Ou culpa o parceiro por não ser mais a mesma pessoa, ou sai em busca de alguém novo para projetar novamente. E o ciclo recomeça. Outro encontro mágico. Outra certeza de que, dessa vez é diferente. Outra paixão avassaladora. Outro colapso inevitável. Porque enquanto você não entender o mecanismo da projeção, enquanto não reconhecer que o que você busca no outro está dentro de você, você está condenado a repetir o mesmo padrão para sempre. Você está condenado a se apaixonar pela sua própria sombra disfarçada em diferentes corpos, em diferentes histórias, mas sempre a mesma dinâmica fundamental. E aqui está a parte mais sombria de tudo isso. Essa repetição não é acidental. É proposital. O seu inconsciente não desiste. Ele vai continuar te empurrando em direção às mesmas situações, aos mesmos tipos de pessoas, aos mesmos conflitos, até que você finalmente entenda a mensagem. Até que você finalmente olhe para dentro ao invés de olhar para fora. Até que você finalmente tenha coragem de recuperar sua sombra e parar de procurá-la nos outros. Este vídeo vai te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona. Como a projeção opera nos bastidores da sua vida amorosa. Como a sombra que você rejeita se torna exatamente aquilo que te atrai. E mais importante, como você pode finalmente quebrar esse ciclo e começar a se relacionar com pessoas reais, ao invés de fantasmas que você mesmo criou. O mecanismo da projeção. O espelho invisível. Para entender por que você se apaixona pela sua própria sombra, primeiro precisa entender o que é a projeção. E a projeção é um dos mecanismos mais fascinantes e perturbadores da mente humana. É literalmente como se você carregasse um projetor de cinema na cabeça, projetando constantemente filmes sobre as pessoas ao seu redor, sem nunca perceber que está fazendo isso. Imagine que você está em uma sala escura com um projetor. O projetor lança imagens na parede. Rostos, paisagens, histórias inteiras. Agora imagine que você esqueceu completamente que existe um projetor. Você acredita que as imagens na parede são reais, que existem independentemente de você. Você reage a elas, se emociona com elas, toma decisões baseadas nelas. Mas elas são apenas projeções. E a fonte está dentro de você. É exatamente isso que acontece com a projeção psicológica. Você pega conteúdos internos, sentimentos, qualidades, impulsos, desejos que existem dentro de você, mas que você não reconhece como seus, e os projeta no mundo externo, especialmente nas outras pessoas. E então, você reage a essas pessoas como se elas fossem a fonte daquilo que, na verdade, está vindo de dentro de você. Jung descobriu que a projeção não é um erro ou uma falha. É um mecanismo de defesa natural da psique.
Seu ego. A parte consciente de você que tenta manter uma imagem coerente de quem você é, usa a projeção para se proteger de conteúdos psíquicos que seriam perturbadores demais para serem reconhecidos como próprios. Pense nisso desta forma. Quando você era criança, aprendeu que certas partes de você eram inaceitáveis. Talvez sua raiva fosse punida. Talvez sua sexualidade fosse envergonhada. Talvez sua tristeza fosse ignorada. Talvez sua grandiosidade fosse ridicularizada. Então você fez o que toda criança faz para sobreviver. Você enterrou essas partes. Você as empurrou para o porão da psique. Você criou o que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo que você não pode aceitar em si mesmo. É o repositório de tudo que foi julgado como ruim, perigoso, inadequado ou inaceitável. E aqui está o truque. Apenas porque você enterrou algo não significa que deixou de existir. A sombra continua viva, ativa, influenciando você de formas que você não percebe. E uma das principais formas que ela influencia você é através da projeção. Quando você vê alguém e sente uma reação emocional desproporcional, seja atração intensa ou repulsa visceral, isso é um sinal claro de projeção. Você não está reagindo à pessoa real. Você está reagindo à sua própria sombra refletida nela. E existem dois tipos fundamentais de projeção da sombra: a sombra negra e a sombra dourada. A sombra negra é composta pelos traços que você despreza em si mesmo, as qualidades que você julga como ruins, vergonhosas, indignas. Quando você projeta sua sombra negra, você vê essas qualidades nos outros e as odeia com paixão desproporcional. Você se torna o crítico moral, o juiz implacável, o acusador fervoroso. Aquela pessoa que te irrita profundamente por ser preguiçosa? Provavelmente você está projetando sua própria preguiça reprimida. Aquela pessoa que você despreza por ser arrogante? Provavelmente você está projetando sua própria arrogância que não consegue admitir. Aquela pessoa que você julga por ser manipuladora? Olhe para suas próprias manipulações sutis que você justifica como necessárias. Jung tinha uma regra simples e brutal. Se algo em outra pessoa te incomoda desproporcionalmente, se você sente uma necessidade compulsiva de criticar, julgar ou condenar, isso pertence a você. É sua sombra batendo na porta, pedindo para ser reconhecida. Mas a sombra dourada é ainda mais fascinante e menos compreendida. A sombra dourada é composta não pelos seus defeitos, mas pelo seu potencial não desenvolvido. São as qualidades positivas que você poderia ter, mas tem medo de desenvolver. A coragem que você nunca exerceu. A criatividade que você abandonou. A liderança que você evitou. A sensualidade que você reprimiu. A inteligência que você escondeu para não ameaçar os outros. Sim, você pode ter uma sombra de ouro. Você pode ter enterrado não apenas o que é mal em você, mas também o que é bom demais, brilhante demais, poderoso demais. Porque brilhar também é perigoso. Porque ser grande também assusta. Porque expressar seu potencial pleno também tem um preço. Você se destaca, você ameaça, você se torna visível e vulnerável. Então você enterrou seu ouro junto com seu lixo. E agora, quando você vê alguém que brilha, que ousa ser grande, que expressa as qualidades que você reprimiu, você sente uma atração magnética. Você idealiza essa pessoa. Você a coloca em um pedestal. Você se apaixona loucamente por ela. E aqui está o que está realmente acontecendo. Você está se apaixonando pelo seu próprio potencial refletido nessa pessoa. Você está vendo no outro o que você poderia ser, mas não se permite. E então você tenta possuir essa pessoa, fundir-se com ela, absorver por osmose as qualidades que você não tem coragem de desenvolver em si mesmo. É por isso que a paixão é tão intensa. Não é apenas desejo sexual ou admiração. É a sua totalidade tentando se restaurar através do outro. É a sua psique gritando: ali está a parte de mim que eu perdi. Eu preciso dela de volta. Mas aqui está o problema fundamental. Você não pode recuperar sua sombra através de outra pessoa.
Você só pode recuperá-la desenvolvendo essas qualidades em si mesmo. Mas isso é difícil, assustador, exige trabalho. É muito mais fácil se apaixonar por alguém e tentar roubar dessas pessoas o que você deveria desenvolver em si mesmo. E a projeção é tão convincente porque você genuinamente vê essas qualidades na outra pessoa. Elas existem lá, até certo ponto. Mas o que você está vendo é amplificado 1000 vezes pela sua projeção. Você pega um traço real da pessoa e o infla até proporções míticas. Você transforma um ser humano comum em um deus ou deusa. Você cria um ídolo para adorar. E então vem a parte inevitável, o colapso da projeção. Porque nenhum ser humano real pode sustentar uma projeção para sempre. Eventualmente a realidade vaza. A pessoa mostra suas falhas, suas limitações, sua humanidade comum. E você, que tinha colocado essa pessoa em um pedestal impossível, se sente traído. Você se sente enganado. Você acusa a pessoa de ter mudado, de ter mentido, de não ser quem você pensava que era. Mas a pessoa nunca foi quem você pensava. Você é que estava assistindo a um filme na sua cabeça e confundindo o filme com a realidade. E quando o filme termina e você vê a pessoa real pela primeira vez, você se sente desapontado não porque a pessoa falhou, mas porque sua projeção se dissolveu. E aqui está a grande questão que define toda a sua vida amorosa. Você tem coragem de ver as pessoas como elas realmente são? Ou você prefere continuar projetando, criando ídolos e demônios, vivendo em um mundo de fantasias ao invés de realidade? Porque enquanto você estiver projetando, você nunca vai realmente conhecer ninguém. Você vai apenas ver reflexos distorcidos de você mesmo em todos os lugares. E você vai continuar se apaixonando pela sua própria sombra, repetindo os mesmos padrões, vivendo os mesmos dramas, sempre buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Anima e ânimos, a alma projetada no outro. Agora vamos mergulhar no território mais profundo e misterioso da projeção. A projeção da sua alma no sexo oposto. Porque quando se trata de atração romântica, não estamos falando apenas de projetar traços isolados. Estamos falando de projetar uma imagem arquetípica completa. Algo que Jung chamou de ânima e ânimos. E antes que você pense que isso é apenas teoria abstrata, deixe-me te dizer. Esse mecanismo está operando em você agora mesmo, moldando cada atração que você sente, cada paixão que te domina, cada relacionamento que você constrói ou destrói. E a maioria das pessoas vive e morre sem nunca entender isso. Então, o que são anima e animos? De forma simples, anima é a imagem do feminino que vive no inconsciente do homem. Ânimos é a imagem do masculino que vive no inconsciente da mulher. E essas não são apenas ideias abstratas. São forças psíquicas poderosas que determinam por quem você vai se apaixonar e como seus relacionamentos vão se desenvolver. Pense dessa forma. Você cresceu em um mundo que te ensinou a desenvolver apenas metade de você mesmo. Se você é homem, foi ensinado a ser forte, racional, independente, agressivo. Todas as qualidades consideradas femininas, sensibilidade, receptividade, intuição, vulnerabilidade, foram reprimidas. Elas não desapareceram. Elas foram empurradas para o inconsciente, onde formaram a ânima, a imagem da mulher interior. Se você é mulher, aconteceu o inverso. Você foi ensinada a ser dócil, emocional, receptiva, cuidadora. Todas as qualidades consideradas masculinas, assertividade, lógica, iniciativa, força, foram reprimidas. Elas formaram o ânimos, a imagem do homem interior. E aqui está o truque sombrio. Você passa a vida inteira procurando no mundo externo essa parte reprimida de si mesmo. O homem procura sua ânima projetada em mulheres reais. A mulher procura seu ânimos projetado em homens reais. E quando você encontra alguém que parece incorporar perfeitamente essa imagem interna, bum! Você chama isso de amor à primeira vista. Mas não é amor. É reconhecimento. Seu inconsciente reconheceu sua própria imagem refletida no outro. E a intensidade avassaladora que você sente não é pela pessoa real que está diante de você,
É pela sua própria totalidade que você finalmente vislumbrou, mesmo que através de um espelho distorcido. Vamos tornar isso concreto. Imagine um homem que foi criado para ser sempre racional, sempre no controle, sempre forte. Ele reprimiu completamente sua sensibilidade, sua emotividade, sua capacidade de simplesmente sentir ao invés de pensar. Essas qualidades não morreram. Elas formaram sua ânima, a mulher interior que ele não pode reconhecer em si mesmo. Então ele conhece uma mulher que é intensamente emocional, profundamente intuitiva, completamente à vontade com seus sentimentos. E algo nele acorda. Ele sente uma atração magnética. Ele se sente vivo de uma forma que nunca sentiu. Ele se apaixona loucamente. E o que ele está realmente fazendo? Está se apaixonando pela sua própria sensibilidade reprimida refletida nela. Nos primeiros meses, é mágico. Através dela, ele acessa partes de si mesmo que havia perdido. Ele se permite sentir, se permite ser vulnerável, se permite ser menos que perfeitamente racional. Ela se torna sua conexão com sua própria alma. Ela se torna sua sacerdotisa do mundo emocional que ele foi proibido de habitar. Mas aqui está o problema. Ela não é uma sacerdotisa. Ela é uma pessoa real, com suas próprias neuroses, suas próprias limitações, suas próprias sombras. E quanto mais a projeção se dissolve, mais ele vê isso. Aquela emotividade que o fascinava agora o irrita. Aquela intuição que o encantava agora parece irracional. Aquela vulnerabilidade que o tocava agora parece fraqueza. E ele não entende o que aconteceu. Ele acusa ela de ter mudado. Mas ela não mudou. A projeção dele é que se dissolveu. E agora ele está face a face com uma mulher real, ao invés da imagem da sua ânima. E essa mulher real nunca vai poder ser o que a ânima prometia, a restauração mágica da sua totalidade. O mesmo mecanismo opera no inverso. Uma mulher criada para ser sempre agradável, sempre cuidadora, sempre suave, reprime sua assertividade, sua raiva, sua capacidade de dizer não. Essas qualidades formam seu ânimos, o homem interior que ela não pode reconhecer em si mesma. Então, ela conhece um homem forte, decisivo, dominador. Ele parece saber sempre o que quer, nunca hesita, nunca se curva. E ela se apaixona não por quem ele é, mas pelo seu próprio poder reprimido refletido nele. Ela se sente protegida, mas o que ela realmente sente é a presença da sua própria força que ela projetou nele. E novamente, nos primeiros momentos, funciona. Através dele, ela acessa sua própria capacidade de ser forte. Mas conforme o tempo passa, o que era fascinante se torna opressivo. Aquela decisividade se torna controle. Aquela força se torna dominação. Aquela certeza se torna inflexibilidade. E ela não entende que o que mudou não foi ele. Foi sua capacidade de continuar projetando. Jung percebeu algo crucial. A anima e o animus não são apenas imagens estáticas. Eles evoluem em estágios. E o estágio em que sua ânima ou animus está determina o tipo de pessoa por quem você vai se apaixonar. Nos estágios mais primitivos, a anima aparece como uma figura puramente sexual, a mulher fatal, a sedutora, o objeto de desejo puro. O animus aparece como o herói físico, o guerreiro, o homem de ação, pura potência masculina. E pessoas nesse estágio se apaixonam puramente pelo físico, pela sexualidade, pela imagem superficial do masculino ou feminino. Nos estágios intermediários, a anima se torna a musa romântica, a mulher idealizada, a alma gêmea, a personificação do amor perfeito. O ânimo se torna o herói intelectual ou espiritual, o homem de princípios, o líder carismático, o portador de verdade e significado. E pessoas nesse estágio se apaixonam pela idealização, pela fantasia do amor perfeito. Mas nos estágios mais desenvolvidos algo muda. A anima se torna Sofia, sabedoria feminina, a guia para as profundezas da psique. O animus se torna Logos, o princípio masculino de significado e estrutura.
E nesse estágio, a pessoa começa a reconhecer que essas figuras não estão lá fora esperando para serem encontradas. Elas estão dentro, esperando para serem integradas. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesses estágios mais desenvolvidos. A maioria fica presa nos estágios primitivos ou intermediários, repetindo os mesmos padrões de projeção, sempre procurando sua alma gêmea, sempre se apaixonando pela imagem idealizada, sempre desapontada quando a pessoa real não corresponde à fantasia. E aqui está a verdade mais difícil de todas. Não existe alma gêmea. O que existe é a sua própria alma que você fragmentou e projetou no outro. O que você chama de sua cara metade é literalmente isso. A metade de você mesmo que você reprimiu e agora busca desesperadamente em outra pessoa. E enquanto você estiver procurando sua completude no outro, você nunca vai encontrá-la. Porque completude não é algo que você encontra, é algo que você se torna. Não é algo que o outro te dá, é algo que você desenvolve em si mesmo. O homem precisa desenvolver sua própria ânima, sua sensibilidade, sua receptividade, sua capacidade de sentir e intuir. A mulher precisa desenvolver seu próprio ânimos, sua assertividade, sua capacidade de agir, sua força interior. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você para de procurar sua completude no outro. Você para de projetar. E pela primeira vez, você se torna capaz de ver quem o outro realmente é. O colapso da projeção. Quando o encanto se quebra. Agora vamos falar sobre o momento mais doloroso e mais importante de qualquer relacionamento. O colapso da projeção. Porque todo relacionamento que começa com projeção intensa, eventualmente chega a esse ponto. E o que você faz quando esse momento chega, determina se você vai evoluir ou simplesmente repetir o mesmo ciclo com outra pessoa. O colapso da projeção não acontece de uma vez. É um processo gradual, às vezes levando meses ou anos, mas sempre segue o mesmo padrão previsível. E se você olhar honestamente para seus relacionamentos passados, vai reconhecer esse padrão em todos eles. Nos primeiros momentos do relacionamento, a projeção está no auge. Você está completamente enfeitiçado. A pessoa diante de você parece perfeita, ou pelo menos perfeitamente adequada para você. Cada gesto dela é encantador. Cada palavra tem profundidade. Cada momento juntos é carregado de significado. Você se sente mais vivo do que nunca. Você pensa, finalmente encontrei a pessoa certa. E nessa fase, você literalmente não consegue ver a pessoa real. Você está vendo através de um filtro tão espesso de projeção que a realidade não consegue penetrar. Os defeitos óbvios que qualquer observador externo veria, você não vê ou transforma em qualidades encantadoras. As incompatibilidades fundamentais, você ignora completamente. Os sinais de alerta, você racionaliza ou simplesmente não registra. Porque nessa fase você não está se relacionando com uma pessoa. Você está se relacionando com sua própria projeção. E sua projeção é perfeita, porque é feita das partes idealizadas de você mesmo. É o que Jung chamava de participação mística. Uma fusão psíquica onde as fronteiras entre você e o outro ficam turvas. Mas então começam as rachaduras, pequenas no início. A pessoa faz algo que não se encaixa na imagem que você tinha dela. Ela expressa uma opinião que te surpreende negativamente. Ela reage de uma forma que te decepciona. Ela mostra um lado de si mesma que não combina com a fantasia que você construiu. E nesses primeiros momentos você ainda consegue manter a projeção intacta. Você justifica. Você racionaliza. Você diz a si mesmo que foi só um dia ruim, que ela estava estressada, que você entendeu errado. Você faz um esforço consciente para restaurar a imagem idealizada. Porque admitir que a imagem está rachando é admitir que você pode estar errado sobre tudo. Mas as rachaduras continuam aparecendo. E cada vez são maiores, mais difíceis de ignorar. Aquela espontaneidade que você amava agora às vezes parece irresponsabilidade. Aquela sensibilidade que te tocava agora às vezes parece fragilidade excessiva.
Aquela força que te atraía agora às vezes parece rigidez. Aquela paixão que te fascinava agora às vezes parece instabilidade. E você começa a se sentir confuso. Ela mudou? Você se pergunta. Ele não era assim no início? E a resposta é: não. A pessoa não mudou. Você é que está começando a vê-la pela primeira vez. A projeção está se dissolvendo, e a realidade está vazando pelos buracos. E aqui está onde a maioria das pessoas comete o erro fatal. Elas acusam o parceiro de ter mudado, de ter mentido, de ter se revelado como realmente é. Ele me enganou. Ela mostrou sua verdadeira face. No início era tão diferente. Mas a verdade é exatamente o oposto. No início, você é que estava enganado. No início você não estava vendo a pessoa real. Agora você está começando a ver. E essa é uma das verdades mais brutais sobre relacionamentos. Você nunca realmente conhece alguém no início. Você conhece sua projeção sobre essa pessoa. E quando a projeção se dissolve, você está conhecendo a pessoa pela primeira vez. E muitas vezes, você descobre que não gosta particularmente do que vê. Mas aqui está a parte complicada. Ao mesmo tempo que a projeção positiva está se dissolvendo, frequentemente uma projeção negativa começa a se formar. Aquelas qualidades que você idealizava agora parecem defeitos terríveis. E você começa a projetar não mais sua sombra dourada, mas sua sombra negra. Ela não é mais a musa perfeita. Agora ela é mandona, controladora, impossível de satisfazer. Ele não é mais o herói forte. Agora ele é insensível, distante, emocionalmente indisponível. E o que está acontecendo? A projeção não desapareceu. Ela apenas inverteu. Você ainda não está vendo a pessoa real. Você está apenas projetando o oposto do que projetava antes. Jung percebeu que isso acontece porque, quando sua sombra dourada se retira, quando você para de ver no outro suas próprias qualidades não desenvolvidas, sua sombra negra frequentemente toma o lugar. E agora você vê no parceiro todas as qualidades que você odeia em si mesmo. A crítica que você faz do parceiro é frequentemente a crítica que você deveria estar fazendo de si mesmo. E é nesse ponto que os relacionamentos ou morrem ou se transformam. A maioria morre. Porque quando a projeção colapsa completamente e você se vê diante de um ser humano real com defeitos reais, a maioria das pessoas foge. Elas terminam o relacionamento e imediatamente começam a procurar alguém novo para projetar. E o ciclo recomeça. Nova pessoa, nova projeção, nova idealização, novo colapso inevitável. E você pode repetir isso 10 vezes, 20 vezes, uma vida inteira, sempre com o mesmo padrão, sempre com o mesmo resultado. Mas existe outra possibilidade, uma possibilidade que poucos escolhem, porque é infinitamente mais difícil. E essa possibilidade é: você pode usar o colapso da projeção como uma oportunidade de crescimento. Você pode reconhecer o que está acontecendo e fazer algo revolucionário. Você pode começar a se relacionar com a pessoa real pela primeira vez. E isso significa abrir mão da fantasia. Significa aceitar que essa pessoa não é sua alma gêmea enviada do céu para te completar. Ela é um ser humano falho, limitado, complexo, exatamente como você. Ela tem sombras, neuroses, feridas, defeitos. E ela nunca vai poder ser o que sua projeção prometia. Porque nenhum ser humano real pode ser isso. Mas aqui está a possibilidade mágica escondida nesse desencanto. Quando você para de projetar, quando você começa a ver a pessoa real, você também se torna capaz de amor real. Não o amor de projeção, que é apenas narcisismo disfarçado, mas amor verdadeiro, a capacidade de valorizar outro ser humano exatamente como ele é, não como você precisa que ele seja. E isso só acontece depois do colapso da projeção. Só acontece quando você atravessou a desilusão e escolheu ficar mesmo assim. Só acontece quando você reconheceu que o que você buscava no outro estava dentro de você o tempo todo. Mas a maioria não tem coragem para isso. A maioria prefere manter a fantasia.
mesmo que isso signifique trocar de parceiro cada vez que a projeção colapsa. Porque viver na realidade é mais difícil do que viver na fantasia. Ver as pessoas como elas realmente são é mais desafiador do que vê-las como você precisa que elas sejam. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quando a projeção colapsar no seu próximo relacionamento, e ela vai colapsar, ela sempre colapsa. O que você vai fazer? Vai fugir e procurar alguém novo para projetar? Ou vai ter a coragem de ficar e começar um relacionamento real, com uma pessoa real, pela primeira vez na sua vida? A sombra coletiva. Projeção em massa. Até agora falamos sobre projeção em relacionamentos pessoais. Mas se você acha que a projeção para por aí, você está drasticamente subestimando o poder desse mecanismo. Porque a projeção não opera apenas no nível individual, ela opera no nível coletivo. E quando grupos inteiros de pessoas começam a projetar sua sombra simultaneamente, você tem os fenômenos mais sombrios e destrutivos da história humana. Jung percebeu algo aterrorizante. Sociedades inteiras têm uma sombra coletiva. E assim como indivíduos projetam sua sombra em parceiros românticos, sociedades inteiras projetam sua sombra coletiva em grupos externos, minorias, estrangeiros, inimigos políticos, outras nações. E quando isso acontece em larga escala, o resultado é guerra, genocídio, perseguição em massa. Pense em qualquer grande atrocidade da história: o Holocausto, a escravidão, as cruzadas, os julgamentos de bruxas. O que todas essas tragédias têm em comum? Projeção coletiva da sombra. Um grupo inteiro de pessoas projetando tudo que é inaceitável em si mesmos sobre outro grupo, e então tentando destruir esse grupo para purificar a si mesmos. Os nazistas não odiavam judeus porque judeus eram realmente o problema da Alemanha. Eles odiavam judeus porque precisavam de um recipiente para sua própria sombra coletiva. Toda a ganância, manipulação, impureza que eles não podiam reconhecer em si mesmos. Os caçadores de bruxas não queimavam mulheres porque elas eram realmente bruxas. Eles queimavam mulheres porque precisavam destruir a sexualidade feminina livre que ameaçava sua ordem patriarcal repressiva. E antes que você pense, isso é história antiga. Nós evoluímos. Olhe ao seu redor. A projeção coletiva da sombra está operando agora mesmo, em tempo real, em escala global. Apenas as formas mudaram. Os mecanismos são os mesmos. Observe a polarização política extrema, esquerda versus direita. Cada lado vê o outro como a personificação do mal absoluto. Cada lado projeta sua própria sombra no lado oposto. A esquerda vê a direita como fascista, autoritária, preconceituosa, mas não reconhece seu próprio autoritarismo moral, sua própria intolerância disfarçada de tolerância. A direita vê a esquerda como degenerada, caótica, destrutiva, mas não reconhece sua própria rigidez, seu próprio medo do caos interno. E ambos os lados estão absolutamente convencidos de que estão certos, e o outro lado está errado. Porque é assim que a projeção funciona. Quando você projeta sua sombra, você tem certeza absoluta de que o problema está lá fora, não aqui dentro. Você se sente moralmente justificado em seu ódio, em seu julgamento, em sua condenação. Porque você não está apenas atacando pessoas, você está atacando o mal. Você está purificando o mundo. Mas o que você está realmente fazendo é exatamente o que os nazistas fizeram, o que os caçadores de bruxas fizeram, o que todo perseguidor na história fez. Você está tentando destruir no mundo externo o que não pode aceitar em si mesmo. E a internet, as redes sociais, amplificaram esse mecanismo 1000 vezes. Agora você pode projetar sua sombra e encontrar milhares de pessoas projetando a mesma sombra no mesmo alvo. Você forma tribos de projeção coletiva, e essas tribos se alimentam da energia umas das outras, intensificando o ódio, a indignação, a certeza moral absoluta. Observe a cultura do cancelamento. Observe como multidões inteiras se reúnem para destruir uma pessoa que cometeu alguma transgressão.
E observe a intensidade desproporcional da reação. A pessoa não é apenas criticada, ela é demonizada, desumanizada, caçada. Por quê? Porque ela se tornou o recipiente da sombra coletiva. Ela representa tudo que o grupo precisa expurgar de si mesmo. E o mais perturbador: as pessoas que participam desses linchamentos virtuais se sentem bem fazendo isso. Elas se sentem moralmente superiores. Elas se sentem como guerreiros da justiça. Porque quando você projeta sua sombra e então ataca o portador da projeção, você tem um alívio psicológico profundo. Você se sente limpo. Você se sente puro. Você eliminou o mal, não percebendo que o mal que você atacou era seu próprio reflexo. Jung via isso e entendia que os fenômenos de massa mais perigosos sempre envolvem projeção da sombra coletiva. Quando uma sociedade inteira está reprimindo algo, algum impulso, alguma qualidade, alguma verdade, isso forma uma sombra coletiva massiva. E então essa sociedade procura desesperadamente um bode expiatório para carregar essa sombra. Na Alemanha nazista, a sombra coletiva foi projetada nos judeus. Na América puritana, foi projetada nas bruxas. Na Idade Média, foi projetada nos hereges. E hoje é projetada em uma rotação constante de alvos: políticos do partido oposto, celebridades que transgridem normas sociais, grupos minoritários que ameaçam a ordem estabelecida. E aqui está algo crucial que Jung percebeu. Quanto mais uma sociedade se apresenta como pura, moral e iluminada, mais sombria é sua sombra coletiva. Quanto mais um grupo se vê como os bonzinhos, mais sombrio é o que eles projetam nos malvados. Porque a sombra é proporcional à persona. Quanto maior a máscara de bondade, maior a sombra de maldade escondida atrás. É por isso que as piores atrocidades da história foram frequentemente cometidas por pessoas que acreditavam estar fazendo o bem. Os inquisidores acreditavam estar salvando almas. Os colonizadores acreditavam estar civilizando selvagens. Os nazistas acreditavam estar purificando a raça. Todos estavam absolutamente convencidos de sua retidão moral, porque todos estavam projetando sua sombra e atacando a projeção. E você, neste momento, está fazendo a mesma coisa. Não em escala genocida, espero, mas no padrão fundamental. Existe algum grupo que você odeia? Algum tipo de pessoa que te enoja? Alguma categoria de gente que você vê como o problema do mundo? Pare e pense. Que qualidades você vê nesse grupo? E agora pergunte-se honestamente: essas qualidades existem em alguma forma em você? A pessoa que você vê como intolerante, você tem certeza que não há intolerância em você? A pessoa que você vê como ignorante, você examinou sua própria ignorância? A pessoa que você vê como preconceituosa, você olhou para seus próprios preconceitos? A pessoa que você vê como hipócrita, você reconheceu suas próprias hipocrisias? Porque se você sente ódio, se sente indignação moral intensa, se sente necessidade compulsiva de condenar e destruir, isso é projeção da sombra, sempre, sem exceção. Pode haver algum elemento de verdade na sua crítica, mas a intensidade desproporcional da emoção revela que você está vendo seu próprio reflexo. E enquanto você estiver projetando sua sombra coletivamente, enquanto estiver participando dessas tribos de ódio justificado, você está perpetuando exatamente o tipo de dinâmica que levou às piores tragédias da história. Você está apenas repetindo o padrão em uma forma modernizada. Jung acreditava que a única forma de quebrar esse ciclo é através da individuação em massa. Indivíduos suficientes, reconhecendo e integrando suas próprias sombras para que a sociedade como um todo pare de projetar coletivamente. Mas ele também era realista. Ele sabia que a maioria das pessoas nunca vai fazer esse trabalho. A maioria vai continuar projetando, julgando, odiando, convencida de sua própria retidão. E é por isso que a história se repete. Mudam os alvos, mudam as tecnologias, mudam as justificativas, mas o mecanismo fundamental permanece o mesmo. A humanidade continua projetando sua sombra coletiva
e destruindo os portadores da projeção, geração após geração, século após século. A menos que você escolha diferente. A menos que você tenha coragem de olhar para dentro e reconhecer que o inimigo que você vê lá fora é, na verdade, o reflexo do inimigo que você carrega dentro. A menos que você pare de participar do linchamento coletivo e comece o trabalho árduo de integrar sua própria sombra, recolhendo a projeção. O caminho de volta para casa. Agora chegamos ao ponto crucial. Você entendeu o que é projeção? Viu como ela opera nos seus relacionamentos. Viu como ela opera na sociedade. Agora vem a pergunta que define tudo. O que você faz com esse conhecimento? Como você para de projetar? Como você recupera sua sombra? Jung tinha um termo para isso: recolher a projeção. E esse é talvez o trabalho psicológico mais difícil e mais importante que um ser humano pode fazer. Porque recolher a projeção significa assumir a responsabilidade por tudo que você estava vendo no outro como se fosse problema dele. Significa reconhecer que o que você odiava no outro existe em você, que o que você idealizava no outro é seu próprio potencial não desenvolvido, que o filme que você estava assistindo estava sendo projetado de dentro de você o tempo todo. E isso dói. Dói de uma forma que a maioria das pessoas não está disposta a suportar. É muito mais fácil continuar acreditando que o problema está lá fora. Que se você pudesse só encontrar a pessoa certa, o partido político certo, o grupo social certo, então tudo estaria bem. Recolher a projeção significa desistir dessa fantasia reconfortante e encarar a verdade brutal. Você é o problema. E você é a solução. Então, como você começa? Como você recolhe uma projeção? O primeiro passo é reconhecer que você está projetando. E o sinal mais claro de projeção é a intensidade emocional desproporcional. Quando você sente uma reação forte, seja a atração magnética ou repulsa visceral, isso é uma bandeira vermelha. Isso não significa que a pessoa não tenha as qualidades que você vê nela. Significa que você está provavelmente amplificando essas qualidades através da sua projeção. Então o teste é simples. Se você se pega pensando em alguém constantemente, se você sente necessidade compulsiva de falar sobre alguém, seja positiva ou negativamente, se você sente emoções intensas apenas pensando em alguém, você está projetando. A pessoa real não justifica a intensidade da sua reação. O que justifica é o conteúdo psíquico que você está projetando nela. O segundo passo é fazer a pergunta difícil. O que eu vejo nessa pessoa existe de alguma forma em mim? E aqui você precisa ser brutalmente honesto. Não procure a versão idêntica da qualidade. Procure a essência dela. Se você odeia alguém por ser arrogante, pergunte-se: onde está minha arrogância? Talvez você não seja abertamente arrogante, mas você tem arrogância intelectual, arrogância moral. Você se sente secretamente superior aos outros, mesmo que não expresse isso? Se a resposta for sim, e geralmente é, então você encontrou sua projeção. Se você idealiza alguém por ser corajoso, pergunte-se: onde está minha coragem não desenvolvida? Onde estou deixando de ser corajoso na minha própria vida? Que riscos estou evitando? Que medos estou deixando me paralisar? A pessoa que você idealiza não é mais corajosa que você poderia ser. Ela apenas desenvolveu a coragem que você está reprimindo. O terceiro passo é o mais difícil. Você precisa assumir a posse dessas qualidades. Não apenas reconhecê-las intelectualmente, mas realmente integrá-las na sua vida. E isso significa mudança real, ação real, desenvolvimento real. Se você projetou sua criatividade em alguém, você precisa começar a criar. Se você projetou sua assertividade, você precisa começar a se afirmar. Se você projetou sua vulnerabilidade, você precisa começar a se permitir ser vulnerável. Se você projetou sua escuridão, você precisa reconhecer sua capacidade para o mal. E isso é aterrorizante, porque significa deixar de ser quem você pensava que era. Significa expandir sua identidade para incluir coisas que você tinha certeza que não faziam parte de você. Significa admitir que você é mais complexo, mais contraditório, mais sombrio e mais luminoso do que você queria acreditar.
Jung chamava esse processo de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, ao invés de quem você foi ensinado a ser. E a projeção é um dos principais obstáculos à individuação, porque enquanto você estiver projetando, você está literalmente deixando partes de si mesmo espalhadas pelo mundo, carregadas por outras pessoas. Pense nisso como se você tivesse se fragmentado. Pedaços de você estão sendo carregados por seu parceiro, por seus inimigos, por figuras públicas que você idolatra ou odeia. E você não pode se tornar inteiro até recolher todos esses pedaços de volta, até reconhecer que eles sempre foram seus. E aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. Recolher a projeção não significa que a pessoa na qual você estava projetando não tem aquelas qualidades. Significa que você para de reagir a elas com intensidade desproporcional. Você para de precisar desesperadamente que elas tenham essas qualidades. Você para de ser obcecado. Quando um homem recolhe sua projeção de ânima, a mulher que ele idealizava não deixa de ser atraente, mas ele para de vê-la como a salvadora da sua alma. Ele reconhece que o que ele buscava nela, sua própria capacidade de sentir, de ser vulnerável, de ser receptivo, precisa ser desenvolvido nele mesmo. E paradoxalmente, é só quando ele para de projetar que ele se torna capaz de realmente amar a mulher real que está diante dele. Quando você recolhe sua projeção de sombra negra de alguém que você odiava, essa pessoa não deixa de ter defeitos, mas você para de ser obcecado por esses defeitos. Você para de sentir necessidade compulsiva de condená-la, porque você reconheceu que o que você via nela existe em você, e você está começando a lidar com isso em si mesmo, ao invés de atacá-lo no outro. E esse é o paradoxo da projeção. Quanto mais você projeta, menos capaz você é de se relacionar genuinamente. Quanto mais você recolhe suas projeções, mais capaz você se torna de ver as pessoas como elas realmente são. E ver as pessoas como elas realmente são é o pré-requisito para qualquer relacionamento autêntico. Mas aqui está a advertência sombria. A maioria das pessoas prefere a projeção à realidade. Prefere a fantasia do amor perfeito à complexidade do amor real. Prefere a certeza moral do julgamento à humildade de reconhecer sua própria sombra. Prefere permanecer fragmentada, com pedaços de si mesma espalhados pelo mundo, do que fazer o trabalho árduo de se tornar inteira. Porque se tornar inteira significa se tornar responsável. Significa não poder mais culpar ninguém. Significa reconhecer que você tem dentro de si a capacidade tanto para o melhor quanto para o pior da humanidade. Significa desistir da inocência confortável e assumir a complexidade aterrorizante de ser um ser humano completo. Jung acreditava que muito poucas pessoas completam o processo de individuação. A maioria vive e morre em um estado de projeção crônica, sempre buscando no mundo externo o que só pode ser encontrado internamente. E talvez ele estivesse certo. Talvez a maioria das pessoas não tenha coragem para esse trabalho. Mas se você tem, se você está disposto a recolher suas projeções e se tornar inteiro, então você está embarcando na jornada mais importante da sua vida. Uma jornada que vai transformar completamente como você se relaciona com outras pessoas, consigo mesmo e com o mundo. Individuação e amor real. Além da projeção. Chegamos ao final desta jornada através das sombras da psique humana. E agora você enfrenta a escolha que vai definir o resto da sua vida. Você vai continuar projetando ou vai ter a coragem de se tornar inteiro? Porque depois de tudo que você ouviu, depois de entender os mecanismos da projeção, depois de reconhecer como você tem vivido em um mundo de fantasmas e reflexos, você não pode mais fingir que não sabe. O conhecimento te transformou em responsável. E agora você precisa escolher. Jung via a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, como a tarefa central da segunda metade da vida. Nos primeiros anos, você constrói uma persona, uma máscara social, uma identidade adaptada ao mundo. Você se torna o que sua família, sua cultura, sua sociedade espera que você seja. E isso é necessário.
Você precisa dessa máscara para funcionar no mundo. Mas em algum momento, geralmente por volta da meia-idade, mas às vezes mais cedo, algo dentro de você começa a morrer. A vida que você construiu, por mais bem-sucedida que pareça externamente, começa a se sentir vazia. Você conquista o que deveria conquistar, alcança o que deveria alcançar, mas o sentimento de realização não vem. Em vez disso, vem um vazio profundo, uma sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Jung chamava isso de crise da meia-idade, mas não no sentido trivial que a cultura moderna usa. Não é sobre comprar um carro esportivo ou ter um caso. É uma crise espiritual profunda onde sua psique está gritando: isso não é quem você é. Isso é apenas a máscara. E agora é hora de descobrir quem está por trás da máscara. E é nesse ponto que a individuação se torna urgente. Você não pode mais viver na superfície. Você precisa mergulhar nas profundezas. Você precisa encontrar tudo o que foi deixado para trás. Toda a sua sombra, todo o seu potencial não desenvolvido, todas as partes de você que foram sacrificadas para construir a persona socialmente aceitável. E a projeção é um dos principais sinais de que você ainda não começou esse trabalho. Porque quando você está projetando, você está literalmente mantendo partes de si mesmo no exílio. Você está dizendo: essa parte não é minha, ela pertence ao outro, eu não sou assim. E enquanto você estiver fazendo isso, você não pode se tornar inteiro. Recolher a projeção é, portanto, parte essencial da individuação. É o processo de trazer de volta para casa todas as partes exiladas de si mesmo. E quando você faz isso, quando você reconhece que o que você via no outro estava dentro de você o tempo todo, algo profundo muda. Primeiro, você se torna menos dependente dos outros. Você para de precisar de um parceiro para te completar, porque você está se tornando completo em si mesmo. Você para de precisar de inimigos para carregar sua sombra, porque você está integrando sua própria sombra. Você para de precisar de ídolos para admirar, porque você está desenvolvendo em si mesmo as qualidades que estava idealizando. Segundo, você se torna capaz de amor real pela primeira vez. Não o amor de projeção, que é apenas uma forma sofisticada de narcisismo, mas amor verdadeiro, a capacidade de valorizar outro ser humano exatamente como ele é, com todas as suas falhas e limitações, sem precisar que ele seja o portador da sua salvação. E esse amor real é radicalmente diferente da paixão de projeção. Não tem aquela intensidade avassaladora, aquela química explosiva, aquela sensação de ter encontrado sua alma gêmea, mas tem algo mais profundo e mais duradouro. Tem realidade. Você está se relacionando com uma pessoa real, não com uma fantasia. E essa pessoa real, com toda a sua humanidade imperfeita, é infinitamente mais interessante e valiosa do que qualquer projeção poderia ser. Jung dizia que o verdadeiro relacionamento só começa quando as projeções terminam. Antes disso, você não tem um relacionamento. Você tem uma dança de projeções mútuas, duas pessoas se relacionando com fantasmas, dois egos tentando se completar através do outro. Mas quando as projeções se dissolvem e vocês escolhem ficar mesmo assim, aí começa o relacionamento real. E esse relacionamento real é um trabalho. Não tem a magia da projeção para sustentá-lo. Você precisa escolher ativamente amar o outro, dia após dia, sem a droga da idealização para tornar isso fácil. Você precisa lidar com incompatibilidades reais, com diferenças reais, com conflitos reais, sem poder culpar o outro por não ser quem você projetou. Mas é nesse trabalho que o verdadeiro crescimento acontece. É nesse atrito com o outro real que você é forçado a confrontar suas próprias sombras, suas próprias neuroses, seus próprios padrões. É nesse espelho impiedoso da intimidade real que você vê quem você realmente é, não quem você gosta de pensar que é. E paradoxalmente é só quando você não precisa mais do outro que você pode verdadeiramente estar com o outro. É só quando você completou seu trabalho de individuação, quando você integrou sua sombra, desenvolveu suas potencialidades, se tornou um indivíduo inteiro, que você pode formar uma união genuína com outro indivíduo inteiro. Jung via isso como o objetivo final do desenvolvimento humano,
Não a fusão simbiótica onde duas metades se tornam um todo, mas a união de dois todos que mantêm sua individualidade enquanto criam algo maior juntos. Não a eliminação da separação através da projeção, mas a aceitação da separação e a escolha consciente de criar conexão apesar dela. Mas quantas pessoas chegam lá? Quantas pessoas fazem o trabalho de individuação? Quantas pessoas têm a coragem de recolher suas projeções e enfrentar quem elas realmente são? Jung era pessimista sobre isso. Ele via que a maioria das pessoas prefere permanecer inconsciente, prefere continuar projetando, prefere viver na superfície ao invés de mergulhar nas profundezas. E talvez ele estivesse certo. Talvez a maioria das pessoas viva e morra sem nunca realmente acordar, sem nunca realmente se tornar quem poderiam ser. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode escolher diferente. Você pode escolher o caminho difícil da individuação. Você pode escolher recolher suas projeções, integrar sua sombra, desenvolver suas potencialidades. Você pode escolher se tornar inteiro, ao invés de permanecer fragmentado. E se você fizer essa escolha, tudo na sua vida vai mudar. Seus relacionamentos vão se transformar. Alguns vão terminar porque eram baseados apenas em projeção mútua. Outros vão se aprofundar de formas que você nem imaginava possíveis. Você vai parar de buscar salvação nos outros e começar a encontrar força em si mesmo. Você vai parar de julgar os outros tão duramente, porque vai reconhecer neles aspectos de si mesmo. Você vai se tornar, nas palavras de Jung, um indivíduo, não mais uma cópia de massa, não mais uma persona social, mas um ser humano único, completo, autêntico. E essa é a conquista mais alta que um ser humano pode alcançar. Então, depois de tudo isso, depois dessa jornada através das sombras da psique e dos mecanismos da projeção, você enfrenta a pergunta final, a pergunta que só você pode responder. Você vai continuar se apaixonando pela sua própria sombra projetada nos outros? Ou vai ter a coragem de olhar para dentro, reconhecer essa sombra como sua e começar o trabalho árduo e necessário de se tornar inteiro? A projeção vai continuar te chamando. Ela vai continuar prometendo que a próxima pessoa será diferente, que dessa vez será real, que finalmente você encontrou sua alma gêmea. E você pode ceder a esse chamado e repetir o ciclo mais uma vez. Ou você pode finalmente acordar e perceber que a única alma gêmea que você precisa encontrar é a sua própria alma que você fragmentou e espalhou pelo mundo. A escolha, como sempre foi, é sua. Mas agora, pelo menos, é uma escolha consciente. Você viu o mecanismo. Você entendeu o jogo. E você não pode mais fingir que não sabe. Então escolha sabiamente. Porque essa escolha vai determinar não apenas com quem você se relaciona, mas quem você se torna. E no final, a segunda questão é infinitamente mais importante que a primeira.